Muito bem-vindas, bem-vindos ao grupo interdisciplinar de estudos em psicologia anomalística, e agora estamos integrando também da religião. Esse grupo funciona às quartas-feiras, ao menos nesse semestre, no próximo talvez tenhamos mudanças, quinzenalmente. E basicamente esse grupo se interessa em estudar e desenvolver pesquisas empíricas nessas áreas do conhecimento, psicologia anomalística e psicologia da religião. Aliás, essas duas áreas trabalham muita parceria, digamos assim, tem muito a ver uma com a outra, né? Por exemplo, seria possível que nós, nesse momento, sentíssemos alguma coisa que está acontecendo em um local distante daqui? Seria possível para nós nos concentrarmos numa pessoa que está bem longe daqui, tendo o seu organismo monitorado, aspectos fisiológicos do seu comportamento monitorados, e nós tentarmos influenciar o comportamento e a fisiologia desta pessoa? Seria possível para nós acessarmos uma informação do futuro? Efetivamente acessarmos, não deduzirmos, e não por chute, ou seja, nós podemos também prever alguma coisa pelos dados do presente. Seria possível para nós entrarmos em contato telepático uns com os outros à distância? Seria possível para nós termos uma experiência de abdução por aliens? Seria possível a gente recordar de uma experiência de uma vida anterior que tivemos no passado? Seria possível o nosso corpo ser dado como clinicamente morto e nesse exato momento nós temos consciência de experiências que estão acontecendo naquele momento? Trazemos informações, inclusive, que somente a partir de uma experiência diferente nós teríamos acesso? Muito bem, há controvérsias sobre se essas experiências, esses fenômenos existem, mas existem muitas pesquisas, e essas pesquisas dizem que as pessoas relatam essas experiências, elas têm essas experiências, elas sentem como se elas estivessem vivenciando essas experiências. Algo acima de 80% em amostras brasileiras nas nossas pesquisas de levantamento. Independente dos fenômenos existirem ou não, as experiências existem. E as pessoas que as têm modificam a sua forma de ser, a sua forma de viver, a sua forma de decidir, a sua leitura a respeito da realidade. Isso por si só já é suficiente para que a gente possa e deva estudar essas experiências. Além disso, elas têm impacto, elas influenciam as pessoas no contexto clínico, no caso da psicologia. Mas parece que elas influenciam também em outras áreas do conhecimento. Pesquisa essa, inclusive, que nós estamos nesse momento conduzindo, um estudo de levantamento. Bem, o que nós fazemos então nesse grupo, para ser muito breve, e passar a palavra ao nosso apresentador, nosso palestrante de hoje, é estudar a literatura desses fenômenos, a literatura científica desses fenômenos, e também conduzir estudos empíricos a respeito dos mesmos fenômenos. Uma área muito bacana, muito importante para a psicologia, muito importante para o ser humano, e por conta disso precisa ser estudado pela psicologia. A psicologia anomalística está em franco desenvolvimento no mundo e também no Brasil, com destaque para a Universidade de São Paulo, né, de onde eu fiz meu mestrado e doutorado, e outros tantos doutores e mestres estão sendo formados. Recentemente nós estamos em parceria, ou tentando fazer uma parceria, para que tenhamos também mestres sendo formados mais próximos aqui mesmo no Paraná, né? Então, estão todos convidados a comparecerem. Está passando uma lista, creio que está passando uma lista, ok? Solicitando que você coloque o seu nome, telefone e e-mail. Se você tiver interesse em receber informação, então a gente está enviando para você os nossos dias, os nossos horários de atividades, e todas vocês e todos vocês estão convidados a conhecer esse grupo de estudos e pesquisa, ok? Muito bem, dito isso, quero então apresentar o nosso palestrante, professor Adriano Furtado Holanda, que vai nos brindar com uma palestra sobre psicologia da religião e da espiritualidade. Permitam-me ler brevemente o currículo do professor. Psicólogo, mestre em psicologia clínica pela Universidade de Brasília, doutor em psicologia pela PUC Campinas, professor do departamento de psicologia na graduação e no mestrado da Universidade Federal do Paraná, coordenador do laboratório de fenomenologia e subjetividade, LabFeno, também da Universidade Federal do Paraná, editor-chefe da Phenomenological Studies, revista de abordagem gestáltica, e editor associado da revista Interação em Psicologia, da Universidade Federal do Paraná também. Então, ficamos muito honrados em recebê-lo, professor Adriano, pela presença simbólica e política
dessa palestra, né, nós estamos no Conselho Regional de Psicologia. Esse grupo de estudos também funciona nesse espaço, ou seja, é um marco político e paradigmático dessas atividades, e ficamos muito felizes com a sua palestra sobre esse tema também nesse conselho, que é de extrema relevância à psicologia, seja no Paraná, no Brasil e no mundo. Agradeço muito a sua presença, é um marco também simbólico para a gente, do grupo de estudos, e tenho certeza que é um começo de várias outras atividades, inclusive de pesquisa, que estamos começando. Muito grato e passo a palavra para o senhor. Obrigado, boa noite. Estou surpreso com a audiência, estava achando que seríamos uns 15, e pelo visto o tema é mais atrativo do que a gente imagina. É um imenso prazer aqui, por eu estar aqui, principalmente porque eu vou estar devolvendo aqui uma visita que o Fábio fez ao nosso grupo, ao nosso laboratório, porque temos todo o interesse e toda a intenção de ampliar as parcerias. E esse é um dos temas com os quais eu trabalho já há alguns anos. É um dos meus vícios, que é de ter uma espécie de diversidade além do desejável de temas de pesquisa, o que me obriga a não ser um grande expert em absolutamente nenhum deles, porque pulveriza, né? Não dá tempo. Mas, como eu brincava com ele há um tempo agora há pouco, eu me divirto. Né? Então, enquanto eu estiver me divertindo com esses temas todos, eu vou tocando o barco. Na hora que eu não me divertir mais, eu paro. Certamente eu não sou a pessoa mais indicada para representar esse tema. Tem pessoas muito melhores do que eu, né? Aqui eu até certamente colocaria que a Karine, que está fazendo mestrado comigo, teria muito mais competência para estar falando sobre isso até do que eu. Exatamente porque ela está se debruçando, mergulhando na temática muito mais do que eu. Eu tenho muito mais uma experiência e um conjunto de desejos que eu quero partilhar um pouco com vocês. A minha ideia aqui seria, como é um tema extremamente amplo, não seria fazer um recorte muito específico, seria mais ou menos trazer para vocês um panorama, né? Eu acho que a minha intenção é muito mais efetivamente abrir mais o campo. Eu acho que o Fábio é muito feliz a dizer, este tema é um tema, eu diria, extremamente relevante, mas por vários motivos. O motivo mais óbvio, mais básico, mais banal, mais trivial, é o fato de nós vivermos num país cristão. Quer queiramos ou não, eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, queiramos ou não admiti-lo, nós somos um país cristão. Nem que seja para ser como eu, que faço parte, talvez, do maior contingente religioso do Brasil, que são os católicos apostólicos romanos não praticantes, né? Que é como a gente costuma brincar, né? Nós somos um país que tem uma história, que tem um fundamento antropológico, que tem uma constituição, que tem uma subjetivação constituída em cima de toda uma colonização que é católica, que depois sofre todas as mudanças ao longo do tempo. Nós somos um país cristão, só para dizer isso. Agora, se eu vou para o censo, eu vejo que nós somos um país eminentemente religioso, ou seja, que tem uma vinculação com a religiosidade de uma maneira bastante forte. Então, só esse motivo já seria o suficiente para dizer da necessidade de se discutir um tema que, espero abordá-lo aqui dessa maneira, diz respeito à Constituição do sujeito. Ponto. Né? Acho que o segundo motivo que eu vou tentar apresentar rapidamente para vocês também é o fato de que é extremamente importante por outra razão muito prosaica e que muito provavelmente a maioria dos psicólogos sequer sabe disso, que é o fato de que o tema da psicologia da religião nasce concomitante ao próprio nascimento da psicologia como ciência. Não há separação. Nenhum momento houve separação. Né? E, paradoxalmente, aliena-se o tema em algum momento da nossa história. Né? Não vou entrar no mérito específico desse tema, embora adorasse, né, comprar essa briga, mas não é o meu objeto aqui agora. Então, acho que só essas duas razões já seriam suficientes para a gente trabalhar nesse tema.
Eu ainda incluiria uma terceira dimensão, que eu acho que toca diretamente o trabalho brilhante que o Fábio está fazendo, e o tema da psicologia normalística, que seria o fato, pura e simplesmente, de que o tema é muito interessante. É muito legal. É muito divertido. Né? É muito rico. Né? Mesmo que você, qualquer um de nós, se dispusesse apenas a desenvolvê-lo numa determinada direção. Né? Por exemplo, se como católico eu apenas me debruçasse sobre temas relativos à religião católica. Mesmo assim seria muito rico, mesmo assim seria muito divertido. Eu particularmente me divirto mais porque eu gosto de transitar essa variabilidade, né? Vou mostrar aqui algumas coisas que a gente já fez, para mostrar que eu acho que essa diversidade que me parece ser a questão mais saudável. Como é importante a gente ter uma troca. Né? Eu acho que essa é a função, para mim, básica de qualquer religiosidade. A troca, o diálogo, a interação. Né? Então acho que só essas questões seriam suficientes para a gente relevar o tema. O tema é um tema rico e ao mesmo tempo um tema que você vai encontrar uma literatura muito grande. Né? O Brasil é um dos grandes produtores na área, no tema. Se ampliar mais ainda para a área da saúde, o tema se amplifica ainda mais. Então é surpreendente que a gente tenha, como verificamos recentemente em uma das nossas pesquisas, uma completa alienação desse tema nos cursos de psicologia. Né? Mas é um pouco por aí mesmo. Então é uma espécie de... alguém tem que se sacrificar, então vamos embora. Então eu vou tentar... Eu dei um subtítulo aqui para a fala, na direção de pensar campos, sentidos e desafios, porque eu quero estar pensando com vocês da forma mais geral possível alguns pontos que me parecem centrais. Né? Inevitavelmente, eu vou tentar não demandar muito tempo com o outro para ver se eu consigo dar conta de tudo, mas inevitavelmente o primeiro grande imbróglio quando se fala nessa temática é a questão das delimitações e a questão da definição. Né? Então acho que é importante a gente delimitar o campo. Por isso que eu abri Psicologia da Religião e da Espiritualidade. Já digo de antemão que eu não tenho nenhum grande problema com terminologias. Prefiro, de antemão, fazer uma prévia definição genérica e que cada um tire suas conclusões. Por quê? Porque eu acho que é mais confortável. Mas a delimitação é sempre importante, porque ela nos dá um certo roteiro. Né? Tentar passar para vocês a vastidão do campo. E com isso, um dos pontos mais simples para se mostrar a vastidão do campo é recuperar um pouco desse histórico, que, como eu já falei para vocês, é concomitante com a própria construção da psicologia como ciência. Isso vale dizer, tanto a psicologia científica tradicional clássica, né, a europeia da qual nós bebemos da fonte, quanto a brasileira. Diga-se de passagem, também é outra coisa muito importante. Então não há um distanciamento tão rigoroso assim quanto a gente imagina. Ou quanto a psicologia brasileira contemporânea quer nos fazer acreditar. Não há essa divisão, não há essa separabilidade. Né? Apresentar um pouquinho o cenário da psicologia da religião no Brasil, os contextos, alguns grupos, algumas pesquisas, né? E no fim das contas trocar algumas ideias sobre os nossos desafios e contradições, que eu acho que esse seria a grande novidade. Né? Há muitos desafios e há, surpreendentemente, muitas contradições quando a gente toca na temática. Tá? Vou tentar ser breve para ver se a gente consegue um tempinho para bater realmente um papo. Eu acho que é muito mais divertido a gente bater um papo, trocar umas ideias, depois que a gente tiver alguns temas previamente delimitados. Né? Pensando na delimitação, talvez a grande pergunta, a grande questão seja o que é psicologia da religião? Qual definição a gente poderia dar para a psicologia da religião? E a definição mais confortável, mais tradicional, seria falar numa psicologia do comportamento religioso. E aí, logo de cara, eu pergunto para vocês, mas afinal de contas, o que é o comportamento? Será que eu posso pensar o comportamento humano fora da dimensão da interface? Será que eu posso pensar o comportamento humano
sem cultura? Será que eu posso pensar o comportamento humano sem desenvolvimento? Será que eu posso pensar o comportamento humano sem um mundo empírico? Então, acho que só aqui a gente já começa a pensar que o campo sobre o qual nós estamos nos relacionando é efetivamente um campo demasiado amplo. Então, aqui é uma provocação para a gente efetivamente nos posicionarmos enquanto profissionais. Será que eu posso pensar no sujeito humano como um sujeito isolado? Né? Posso identificar crenças, por exemplo, como uma mera retórica, como uma mera posição subjetiva construída? Né? Então, provocações simples para a gente pensar qual é esse grande terreno. Né? Quando a gente vai pouco para a diversidade das pesquisas e dos grandes nomes dos pesquisadores e dos grandes centros de pesquisa no mundo, a gente vai ter um conjunto de temas os mais variados. Por exemplo, desenvolvimento religioso, como que se dá o desenvolvimento da ideia e da representação da religião. Né? Nós tivemos em Brasília uma época que a gente estava querendo fazer uma parceria nessa leitura, não conseguimos ir adiante. Mas quando que se dá a apreensibilidade da ideia de Deus, por exemplo? Né? Muito prático e cômodo eu dizer, há um ensinamento, há uma indicação, há uma pedagogia familiar que embute e incute isso na criança. Beleza, mas quando isso se apropria? Como que se dá essa apropriação? Imagens parentais, medidas de fé, esses são temas do Centro de Psicologia da Religião de Leuven, na Bélgica. Né? Aqui eu estou me apoiando, para quem tem interesse, eu já vou dando aqui algumas dicas de bibliografia. Geraldo José de Paiva, um grande autor brasileiro, grande nome que a gente tem. Se eu estivesse aqui eu ia brincar com ele, ele é o pai de todos nós nessas horas, porque fico imaginando a quantidade de trabalho que ele teve, a ponto de constituir o campo na USP, né? Graças a ele que existe na USP. Mas aqui eu estou me apoiando em basicamente 2 textos que ele escreveu, na década de 80 ainda, sobre psicologia da religião na Europa, e depois o mesmo texto que ele revisitou e publicou num livro que eu organizei em 2003, que é Psicologias da Religião Revisitadas, e mais recentemente em 2 textos que eu vou apontar depois de bibliografia para vocês, onde ele conta um pouquinho das escolas mais tradicionais de psicologia da religião, que são, evidentemente, no início, europeias. Aqui então, são só exemplos que eu estou trazendo para vocês terem uma ideia da dimensão. Podemos pensar em cognição, personalidade, adesão, como que se dá adesão a uma determinada religião, crenças paranormais, pluralismo religioso, perdão, resiliência, como que se dá a voz do feminino na religião, são todos temas que vocês vão encontrar, como dizer, com desenvolvimento moral, na Université Catholique de Louvain. Louvain-la-Neuve, que durante muito tempo foi um dos grandes berços do desenvolvimento do tema na Europa. Né? E, para mim é especificamente muito importante, porque também foi um dos grandes berços de constituição do pensamento fenomenológico na Europa pós-Segunda Guerra. Podemos pensar também num outro conjunto de temas. Cultura, psicologia da cultura e religião, sociedade secular, aliás, um tema absolutamente contemporâneo, né? Estamos vivendo um processo de intensa e rápida secularização do mundo. O que é que isso significa? É uma pergunta, não tem respostas prontas. O que significa o processo de secularização do mundo? Né? Lendo o censo de 2010, o censo mais próximo que nós temos, quem acompanhou isso logo quando saiu, logo 2012 mais ou menos, deve ter cansado de ler nos jornais, nas revistas, né, alguns pequenos recortes do censo. E o recorte que mais dominou no censo foram basicamente 2. O aumento das igrejas evangélicas, né, e o aumento do número, da porcentagem de não religiosos. Pessoas que estavam dizendo, então imediatamente o jornal fala, Brasil está ficando ateu. Né? Realmente aumentou de 7% para 12%, é um aumento bastante significativo. Né? Mas eu gosto sempre de provocar, que eu acho que, eu estava até comentando, né? A gente estava até conversando com a Karine, que assim, eu acho mais interessante uma pessoa se dizer agnóstica e acreditar nela do que uma pessoa que se diga ateia. Né? Eu gosto de provocar, então eu vou dizer logo de cara,
Conheço muitos ateus que são ateus graças a Deus. Né? Por uma razão muito simples, o ateísmo é uma negação. Né? E a gente aprende em lógica aristotélica que a negação é a própria afirmação pela negativa. Né? Mas enfim, é uma questão provocativa, para se entender o que se efetivamente se entende, se compreende por ateu. Já o agnóstico não. O agnóstico prefere não acreditar numa determinada estratégia, vamos dizer, instituída de religiosidade e botar em xeque. Ótimo, eu acho isso muito mais sensato. Mais sensato. Ou o que aumentou bastante no senso e mais pouco se falou, é o espiritualizado. Pessoa espiritualizada. Tanto é que o tema que tem sido mais dominante nos últimos anos é a espiritualidade, não a religiosidade. Questões para se pensar. Né? Vinculação com questões neurofisiológicas, inclusive o grupo da Universidade Católica de Nijmegen, na Holanda, é um grupo interdisciplinar. As pesquisas lá todas, o Fábio vai gostar, é neurocientista, teólogos e psicólogos. Grupos interdisciplinares. Quer dizer, imagina a quantidade de possibilidade de pesquisa que a gente não pode fazer com isso daí, né? Fantástico, né? Mas podemos também pensar manifestações místicas, identidade religiosa, como você vai encontrar nas universidades suecas de Uppsala e de Lund. Podemos pensar na função psicológica do mito, misticismo e drogas, experiência religiosa ao longo da vida, como que isso se dá. É muito comum a gente ver, por exemplo, na literatura, o quanto que isso Jung descreveu com bastante firmeza, o quanto que à medida que o sujeito vai se individuando, vai se desenvolvendo, o quanto que a religiosidade vai se tornando cada vez mais pregnante no sujeito, mesmo que, independentemente disso, você tenha uma filiação. Né? Então, não à toa, Jung tinha no pórtico da sua casa uma inscrição em latim que dizia: chamado ou não chamado, Deus fará presente. Né? E eu não preciso falar isso e citar a Bíblia para dizer que está lá, Jesus Cristo disse que um ou mais, dois ou mais estiverem aqui reunidos em meu nome, eu lhe estarei presente. É isso. Né? Quer queira, quer não, no momento em que eu faço uma expressão contemplativa da imensidão da natureza, eu estou numa experiência que eu poderia tranquilamente definir ou aproximar de uma experiência mística, religiosa, espiritual, o nome que quiser dar. Né? E outras tantas escolas ao longo da Europa, o próprio Geraldo Paiva descreve, Oxford, Cambridge, Tartu, na Estônia, a antiga e a mais antiga escola de psicologia da religião que nós tínhamos, que é a antiga escola de Dorpat, que aliás foi a responsável por inaugurar o primeiro periódico de psicologia da religião no mundo, que é de 1914. Não é brinquedo, né? 1914. Só para ter uma ideia de quanto que o campo... Eu espero que isso tudo seja novidade para vocês, tá, gente? Eu estou imaginando que seja uma novidade, então tomara que seja. Senão, estou jogando numa olhada. Né? Essa frase de William James, junto com a que eu já citei do Jung, me parecem que são as mais representativas a respeito da importância e da relevância desse tema. Né? Religião não é a única coisa necessária, mas é necessária junto com o resto. Né? E a gente não cita William James à toa, cita basicamente porque, quer queiramos, quer não, é um nome mais, digamos, mais representativo do tema da psicologia da religião no mundo, graças à sua grande obra de 1902, Varieties of Religious Experience. Nós temos uma tradução já esgotada, problemática, do ponto de vista da tradução em português, está na hora de alguém fazer uma segunda tradução, mas é sem dúvida nenhuma quando se fala em psicologia da religião, e se fala em psicólogo, e se fala em grandes psicólogos, William James é um nome que brota com naturalidade, e é um nome que desde cedo, 1902, nós estamos falando, isso do século passado, um autor que faz pesquisas empíricas e que faz discussões filosóficas de profundidade, a ponto de ser constituído como um dos grandes nomes do campo. Só para ter uma ideia, ainda na delimitação, né? Sem entrar em grandes sofrimentos, eu prefiro pensar assim, não precisamos nos digladiar ainda, né?
só quando eventualmente se precisar descrever muito claramente um determinado objeto de pesquisa, mas podemos pensar aqui em 3 grandes campos da tecnologia, né? Espiritualidade, religião e religiosidade. Essa definição, que eu não consegui fazer em gráfico porque eu não tenho a expertise com a tecnologia que o Fábio tem, mas vocês podem encontrar, por exemplo, vou já mostrar para vocês, num dos livros eu estou tirando um texto da professora Marta Helena de Freitas. A professora Marta Helena é hoje a coordenadora do grupo de trabalho da ANPEP, de Psicologia e Religião, que é o grupo que reúne os grandes pesquisadores brasileiros da área no contexto da pós-graduação. Ela que define isso, eu acho que é bastante singelo, bastante simples e nos ajuda a compreender. Ao se falar de espiritualidade, está se falando de uma demanda do sujeito. Ao se falar de religiosidade, está se falando de um modo de elaboração subjetivo e intersubjetivo na busca por respostas para demandas desse sentido que estão, de alguma forma, ancoradas em crenças religiosas. Então, eu procuro alguma coisa e encontro alguma coisa, invariavelmente, encontro respostas a essas coisas, invariavelmente, em alguma dimensão religiosa. E a religião, propriamente dita, é aquele sistema ou doutrina de respostas institucionalizado, instituído. Então, é uma maneira da gente transitar, né? É uma maneira de transitar. Desde que eu comecei a trabalhar com o tema, né, não tínhamos nem isso, veja, essa expectativa de delimitação não é um acordo tácito, é uma tentativa de se dar uma definição operacional para aquilo que a gente, no campo empírico, vai ter que trabalhar. Então, podemos ter variação, podemos ter discussões, podemos ter dissonâncias sem problema algum. Mas quando eu comecei a trabalhar, isso sequer era tema. Só existia a psicologia da religião, o que era problemático, porque aí talvez tenha sido um dos problemas que nós tivemos naquela época, há muito tempo atrás, psicologia da religião, mas nós não somos religiosos, então como é que você faz psicologia da religião? Então, essa terminologia, ela é basicamente uma espécie de depuração de um campo que, surpreendentemente, não é novo, mas que é dinâmico. Então, acho que esse aqui é um ponto crucial, só para a gente ter uma ideia, para a gente ter um ponto de partida, né? E a gente ter clareza de que, no meu ponto de vista, não sei se fica claro para todos vocês, não há como não ter uma espécie de transitoriedade entre esses 3 campos. Não dá para eu pensar a religião como a não ser que eu pense a religião como teologia, como um campo estático, né? E mesmo assim eu não consigo ver teologia desprovida da dimensão humana, da dimensão subjetiva, da dimensão da constituição do ser pensante da própria teologia. Então não vejo como não transitar entre os 3. Para mim, não é problemático, lido tranquilamente com os 3, sem grandes sofrimentos. Né? E como a gente vive um momento muito politicamente correto, talvez alguém prefira dizer que trabalha com psicologia da religião, da espiritualidade, da religiosidade, só vai ocupar muito espaço no seu texto. Né? Como a gente tem uma regra de que títulos não podem ter mais de 14 ou 16 palavras, então é preferível a gente dar uma reduzida. Né? Me importa muito mais o conteúdo, enfim. Mas como eu dizia para vocês, o tema é antigo, é muito antigo. E não é antigo apenas na psicologia. Né? Ele é antigo porque ele diz respeito não só aos trabalhos de todos os grandes nomes da psicologia, mas também você vai encontrar em filósofos, em pensadores que em algum momento procuram compreender essa experiência. Padre Antônio Sbenco, que eu cito aqui com a capa do seu livro, que é uma grande referência, já lhe explico o porquê, exemplifica a antiguidade do tema, por exemplo, quando Santo Agostinho começa a tentar explicar e compreender o que é essa experiência mística, o que é essa experiência religiosa. O que é se sentir impactado por Deus, por exemplo. Né? Então isso para mostrar, né, indo na tradição de uma das maiores autoridades de psicologia, da história da psicologia do Brasil, é pensar aonde que os temas psicológicos são trabalhados. Né? Estou me referindo à professora Marina Massim, da USP de Ribeirão Preto. Né? E quando você faz uma exegese de tudo, você vai descobrir que a psicologia é também uma das temáticas mais antigas da humanidade, na medida em que é sempre uma expectativa de compreensibilidade deste próprio ente
específico chamado ser humano, né? E eu trago aqui, inclusive com a capinha, porque esse é o terceiro livro, paradoxalmente, é o terceiro livro publicado no Brasil sobre a temática. Esse texto é da década de 80 apenas. E curiosidade ou não, foi o primeiro texto que me caiu na mão quando eu ainda era estudante de psicologia. Jamais imaginaria que eu estaria aqui falando disso. E eu tenho esse texto desde a década de 80, quando eu era estudante de psicologia. Não li naquela época. Fui lê-lo muito tempo depois. Mas é uma grande, e durante muito tempo foi uma grande referência na psicologia brasileira. Padre Antônio Sbenco, que veio de toda uma tradição europeia, né, que vem inclusive de uma tradição católica, vai não só introduzir a temática de uma forma mais pragmática, mais empírica, como vai ser responsável por reavivar a temática que ficou um pouco abacada durante alguns tempos, até mesmo na psicologia brasileira, né? Então é uma figura que vale a pena a gente relevar, né? No Brasil, ainda estou no exterior. Veja, aqui estou me apoiando numa pesquisa belíssima que a professora Marta fez, que está no livro que nós publicamos no ano passado, sobre a psicologia no Brasil, que foi inclusive a temática da última reunião que teve na ANPEP aqui, no Paraná, em 2016? 2015, foi na PUC do Paraná. A Marta nos traz, sim, tradicionalmente, o campo da psicologia da religião começa a se tornar relevo em 1890, por volta de 1890. A gente tem sempre marcos na nossa vida que não necessariamente representam a realidade, mas os marcos nos mostram alguns contextos, né? Mas veja que mesmo antes do campo se instituir de uma forma mais radical, o primeiro texto, efetivamente, ou a primeira tentativa de compreensão psicológica do fenômeno humano é esse texto de 1746, de Jonathan Edwards, A Treatise Concerning Religious Affections. Então, assim, a pergunta é, como que se dá a experiência religiosa? Qualquer tipo de discussão nessa direção, necessariamente, é uma discussão de psicologia da religião, né? Percebe? Então, volto lá na minha primeira pergunta. Tem como pensar o comportamento humano destacado, desalojado disso, né? Tirando, evidentemente, todas as questões ideológicas associadas a institucionalizações ou não, estou falando na constituição da subjetivação, não? Essa é a primeira tentativa. O Georg Stanley Hall, um grande nome da psicologia no mundo inteiro, foi o primeiro a fundar um centro específico de estudos em 1833. 1833. Portanto, nós estamos falando de datas que antecedem a própria psicologia tradicional, né? Estou, obviamente, aqui batendo naquela tecla que todo mundo aprende nos cursos de psicologia, até hoje não sei por que a gente ensina daquele jeito, que a psicologia nasceu com fonte em 1879, aquelas coisas bobas que a gente continua repetindo, né? Mas tudo bem, já que é assim, então vamos dizer, a psicologia da religião nasce antes da própria psicologia empírica. Então, se isso não é relevo, então eu não sei mais o que é relevante, não é verdade? Então, o próprio Stanley Hall cria na Clark University, né? E não é à toa que ele é o responsável por trazer, em 1909, as famosas conferências Clark, que ele próprio inaugura, Freud e Jung. Né? Lembrem que Freud e Jung, em 1909, aliás, um evento importantíssimo na história da psicologia moderna, por várias razões. Primeira vez que Freud vai para os Estados Unidos, primeira vez que Jung vai para os Estados Unidos, né? E a sedimentação da divisão entre Freud e Jung, por exemplo. É graças a essa viagem que os dois rompem definitivamente. Olha só que coisa interessante. Né? E está lá a foto com os três, com o Georg Stanley Hall, um homem altivo, fortíssimo, enorme, do lado dos dois, entre os dois. Se isso é simbólico ou não sei. A rigor, quando se pensa na temática particular, o texto mais conhecido, mais trabalhado é este, The Psychology of Religion, Edwin Starbuck, que foi um aluno de Harvard do William James e que publica, curiosamente, antes de William James, em 1899, talvez a primeira obra efetivamente de psicologia da religião. Então seria uma espécie de
A primeira vez que o nome, que o tema efetivamente é trabalhado, Edwin Starbuck, 1899. Esse livro está disponível online. Então, se alguém quiser ler, se alguém quiser traduzir, né? Está disponível online, acessível a qualquer um de nós. E o tema central aqui, que é também o tema do William James, é o tema da conversão. O que acontece com uma pessoa quando ela se diz convertida? Conversão vale tanto da troca quanto vale da descrença para a crença. Né? Imaginemos uma figura lacunar na história da humanidade, que é a figura do Paulo Apóstolo. O que terá acontecido com Paulo para de repente se sentir iluminado e mudar radicalmente de vida e se tornar um apóstolo? Sua experiência da conversão. Esse era o tema central, que era o tema do William James, que vocês vão encontrar também no clássico Variedades da Experiência Religiosa. É exatamente o tema do William James. Starbuck, 1899, William James, 1902. Esse livrinho vem de 1902. Aqui tem um hall de uma série de temas e uma série de nomes, só para terem uma ideia de como a coisa é antiga. 1916, outro texto com a mesma terminologia, Psicologia da Religião. Loiba falando da crença em Deus e da imortalidade. Próprio Stanley Hall, em 17, falando de Jesus Cristo à luz da psicologia. Gordon Allport, em 1950, que vai falar sobre personalidade e religião, e por aí vai. Mais recentes e mais conhecidos, mais próximos de nós, o Maslow, que é um nome típico associado diretamente ao tema, Beit-Alami, James Fowler, e mais recentemente o Kenneth Parliament, que é um autor absolutamente necessário, eu diria. Todos nós que estamos trabalhando em psicologia, que estamos trabalhando em saúde, temos que falar em coping, temos que falar em enfrentamento, e esse conceito é cunhado, trabalhado, discutido, pesquisado por Kenneth Parliament. Então virou uma espécie de referência obrigatória para todos nós, né? Só para ter uma ideia. Na Europa também a coisa é antiga. Girgerson em 21, Hayek em 25, Pfister em 27, nome talvez mais conhecidos na Itália, Fisotti, Antoine Vergotti em 66. Vergotti esteve no Brasil, uma figura importantíssima, trabalhou com drogas, trabalhou com religião, uma figura importantíssima para o Geraldo também. Freud também não escapou do tema. Eu gosto de brincar aqui, quando me perguntam o que te fez estudar a psicologia da religião, eu falei, na verdade a religião me persegue. Eu tentei fugir dela várias vezes, quis ser padre, mamãe não deixou. Depois conheci o pecado, adorei. Aí perdi completamente, não pude mais voltar. Mas a religião toma conta de você e você vai se secando, seja por proximidades banais, como fazer um doutorado numa PUC, ou ser orientado num mestrado por um sacerdote licenciado, um padre casado, né? Mas de repente acontece de cair o tema e você ter algo a dizer sobre o tema, né? Você ter algo a se referir. Então eu diria, nem o Freud escapa. Nem o Freud escapa. Embora eu tenha que admitir que eu não curto muito a interpretação freudiana. Mas veja, há um espaço significativo na obra freudiana para a experiência religiosa. Mesmo que ele defina a religião como um mito, mesmo que ele defina a religião como um sintoma, há um espaço muito significativo. Quer dizer, não pode ser um tema alheio para nós, de maneira alguma. E mais recentemente, os três grandes nomes mais contemporâneos que efetivamente tocam de maneira direta e inalienável são, e todo mundo vai lembrar, né? Se fizéssemos aqui um quiz show, todo mundo acertaria, seriam certamente o Jung, o Frankl e o Erich Fromm. Né? Aliás, o Erich Fromm é um dos únicos psicólogos da história que tem um estudo longitudinal sobre o tema, com uma população quase de 100% de uma comunidade, né? Onde o tema está sendo trabalhado. E tem várias obras trabalhadas por ele. Né? E o que pouca gente, hoje já se fala, mas mesmo assim a gente não sabe devidamente, é o quanto que Fund sempre se abriu para a dimensão, que eu vou chamar de uma dimensão antropológica. Eu gosto de pensar a religião como uma constituição antropológica do ser humano. Por isso eu não posso aliená-lo.
né? A gente só aprende provavelmente nos manuais de psicologia e na maldição dos cursos de história da psicologia, que a gente nunca sabe para que serve, que o Wundt foi apenas o responsável por um laboratório de psicologia experimental. E a gente não sabe que, até por não ter tradução, que ele publica em 10 volumes a sua grande obra, que é um dos seus grandes projetos. O Wundt era um filósofo, e dentro dos seus projetos de filosofia existia também um projeto de psicologia. E o projeto de psicologia dele, paradoxalmente, não é necessariamente um projeto fechado na experimentação. É um projeto também experimental, mas aberto para aquilo que ficou conhecido como a Volkerpsychologie, que é traduzido de uma maneira muito simplória como psicologia dos povos, que seria uma espécie de psicologia cultural. E dentro dessa obra de 10 volumes, que é disponível em alemão, 3 dos volumes estão inteiramente dedicados à questão da religiosidade da mitologia. Não temos a tradução. Esse talvez seja um dos grandes problemas com relação a Wundt. Uma pena, né? Mas só para demonstrar o quanto a gente desconhece. Como um dos meus temas é saúde mental, me interessa sempre pensar nos grandes nomes da tradição psiquiátrica e psicopatologista europeia. E o tema também é antigo, né, para eles, né? O tema também é recorrente neles. E me bastaria aqui citar 2 figuras, Pierre Janet e Théodore Flournoy, né? Janet tem um caso clássico, que é o caso da Madeleine, que inclusive teve uma tradução para o português de um estudo feito sobre o caso da Madeleine, muito curioso, porque o caso da Madeleine, que ficou internada em La Salpêtrière durante tantos anos, veja aqui quantos anos que foi atendida pelo Janet, ela apresentava sintomas que, posteriormente, que foram interpretados como sintomas esquizofrênicos, né? Hoje, tranquilamente, ela seria tida como psicótica, mas que eram exatamente similares às mesmas manifestações de um santo hindu, o que leva a se pensar, né, numa psiquiatria cultural, uma psiquiatria etnográfica, que se leva a se pensar em questões muito banais, que é o que me motiva a pensar, que é: será que num outro contexto essa pessoa não teria um outro tipo de organização? Não será que num outro contexto essa pessoa não seria acolhida de uma maneira diversificada? Né? Claro que eu estou aqui sendo extremamente impactado por um professor que eu tive no mestrado, falecido, grande nome, falecido lamentavelmente precocemente, o professor Richard Boucher, que apresentava para nós a representação do psicoterapeuta similar à de um xamã. Né? E a gente sabe, histórica e antropologicamente, que todo xamã necessariamente, ao se dirigir às deidades, às divindades, necessariamente entraria naquilo que hoje a gente chamaria de estado alterado de consciência. Né? Então, nos leva a supor que há uma possibilidade de se pensar a religiosidade e a espiritualidade de uma forma muito mais palpável do que a gente imagina. Né? Posso citar aqui também Théodore Flournoy, que tem vários textos. Eu gosto basicamente desse texto de 1911, Espíritos e Médiuns. Né? Veja, e a França é o berço do espiritismo, né? Depois o Brasil se torna o país mais espírita do mundo. Como é que se dá essa experiência? Né? O que acontece com um médium? Né? Já tive a oportunidade de fazer uma pesquisa onde a gente descobriu uma coisa curiosa. Acabaram sendo publicados 2 artigos, onde a gente acabou chegando à conclusão que há uma proximidade muito grande entre aquilo que se define como uma relação psicoterapêutica clássica e uma sessão de cura espírita. Os elementos são muito próximos, muitíssimo próximos, inclusive com todos os componentes, vamos dizer, éticos necessários para que essa relação se dê a bom termo. Né? Dá uma provocação bem legal. Né? Isso só para vocês terem uma ideia aqui. No Brasil, o tema
da psicologia da religião ele se constitui basicamente a partir da década de 60, explicitamente graças à PUC de São Paulo, onde uma série de professores se dispõem a estudar o tema, a ponto de constituir em 62 a Sociedade Brasileira de Psicologia Religiosa, que tinha uma ênfase experimental muito grande, e que com o passar do tempo foi migrando e mudando e cambiando a sua posição a tal ponto que nos anos 70 deixa-se de se falar de psicologia religiosa e passa a se pensar em psicologia comunitária. Um detalhe histórico muito importante é que a psicologia comunitária brasileira nasce da psicologia da religião na PUC de São Paulo. Né? Isso, curiosamente, os próprios psicólogos comunitários não fazem ideia. Né? É o solo que eles estão pisando, o que é muito engraçado, porque é uma ideologia supostamente ateia na forma como se pensa a psicologia comunitária no Brasil. Né? Os textos dessa sociedade eram publicados na antiga revista de Psicologia Normal e Patológica da PUC de São Paulo, muitos deles ainda temos a condição de ter acesso. E nos anos 80 que a gente tem efetivamente um grande desenvolvimento graças a essa figura de destaque, que é o professor Geraldo José de Paiva, professor, está aposentado agora, né, da USP, não está, Fábio? Professor Geraldo, aposentado, ele nunca se aposenta. Professor Geraldo Paiva, que a partir de uma série de publicações, aqui eu gostaria de destacar a primeira grande publicação dele, Introdução à Psicologia Intercultural, que é da década de 70, 1978, embora tenhamos nos anos 2000 religião dos cientistas e entre necessidade e desejo, ele é o grande responsável por constituir não só um campo dentro da USP, que é um dos primeiros desbravadores a efetivamente conseguir colocar dentro de um currículo de um curso de psicologia, mesmo que ainda como optativa, mas dentro de um currículo de psicologia, uma disciplina de psicologia e religião, como é também o responsável por constituir o primeiro grupo de trabalho de psicologia e religião da ANPEP, que é um dos mais antigos grupos que estão vinculados à Associação Nacional de Ensino e Pesquisa em Pós-Graduação do Brasil. A ANPEP representa a pesquisa de ponta, né, em níveis de pós-graduação, mestrado, doutorado, e o fato de ter, desde sua gênese, desde suas primeiras reuniões, um grupo de psicologia e religião, me parece ser extremamente significativo. Né? O grupo se forma em 98, e já a partir de 99 ele passa a ter a tradição de bianualmente realizar um seminário, que é o seminário deste grupo, que tem o prosaico nome de Seminário de Psicologia e Senso Religioso. Né? O último foi em Porto Alegre, agora em 2017, né? Ano passado. O anterior, em 2015, foi aqui, na PUC do Paraná, e o próximo não sei onde vai ser. Não sei, você sabe? Não sei. Eu ouvi boatos. Eu ouvi alguma coisa. Deve ser na Paraíba. Não sei. Pode ser, né? Mas enfim. Esse é um grupo extremamente ativo, extremamente rico, um grupo dos mais produtivos grupos de pós-graduação do Brasil. Tem publicações as mais diversas. E o próprio professor Geraldo é responsável por criar aqui, em 2004, o Laboratório de Psicologia Social da Religião, na USP. Onde o Fábio fez a sua pós-graduação, você tem uma disciplina na graduação, Introdução à Psicologia da Religião, e, para minha surpresa, descobri que tem duas disciplinas na pós-graduação. A cargo do professor era o Wellington Zangari também, Psicologia Social da Religião e Introdução à Psicologia Social da Religião, 2 questões metodológicas e epistemológicas. Isso certamente é um ponto absolutamente digno de nota. Você tem uma abertura em pós-graduação na psicologia. Por que isso é importante? Porque a imensa maioria dos psicólogos que trabalham com esse tema e que conseguem uma relevância, uma particularização do tema, estão em programas de teologia ou ciências da religião. Na psicologia, se eu não estou muito enganado, correndo o risco de cometer um erro porque eu não fiz a pesquisa direito, me parece que na psicologia brasileira, em pós-graduação, somente a USP tem uma disciplina dessa natureza. Tá? Todos os demais, os outros, todos os demais eu tenho só que checar na Universidade Católica de Brasília, quando está a professora Marta, como é que está lá, não sei como é que funciona a pós-graduação da Católica, também quero crer que não tem específico. Todos os demais pesquisadores que vão trabalhar nesse tema vão ter que lançar mão
de outras disciplinas para poder falar do seu assunto. Eu mesmo, na minha pós-graduação, se eu quiser falar sobre isso, eu vou ter que pegar seminários teóricos, metodológicos de alguma coisa que não diz, né? Eu acho isso muito importante, porque eu acho que a explicitação do tema, ela é fundante, não é? Aqui, acho que é importante apontar para vocês o que nós temos aqui no Paraná, né? E a gente, né, eu estava comentando hoje, a gente fica tão isolado que a gente às vezes sequer sabe o que temos. Nós temos, por exemplo, professores que orientam na pós-graduação de saúde coletiva da Universidade Federal do Paraná, a professora Milene. Nós temos um doido que recebe alguns da psicologia de vez em quando, vou apresentar alguns para vocês, alguns trabalhos que a gente faz lá, que sou eu. Mas nós temos um grupo forte, um grupo grande, um grupo ativo, um grupo extremamente diversificado, que é o Núcleo Paranaense de Pesquisa de Religião, que é o NUPE, que está constituído desde 2003 e que também é responsável por um periódico da área, que é a revista Religionsstratgeber. Está a cargo o coordenador tanto do grupo quanto da revista, é o meu colega professor da geografia. Olha que legal, o barato da religião é isso. Ele é professor da geografia, que é o professor Silvio Fausto Gil. Né? E esse grupo tem professores da história, tem professores da saúde, né? Que é muito, muito, muito parecido com o grupo que nós fundamos em 2002 na UNB, né? Que era o Núcleo de Estudos da Religião, que nasceu comigo na psicologia, com o professor Aguinaldo Portugal na filosofia da religião. Aí começamos a perceber que tinha um monte de gente dos departamentos que faziam um trabalho da sociologia, da antropologia, da história, da literatura, da geografia, da medicina, da educação. De repente tínhamos lá um grupo de 15 profissionais discutindo os temas mais variados possíveis sobre religião. E temos também, esse eu componho, sou parte da própria Constituição, chamado Grupo de Pesquisa, Religiosidade e Processo de Subjetivação, que está vinculado ao programa de pós-graduação em Teologia da PUC do Paraná e que está coordenado pela professora Mary Ruth Esperandil, que é uma das maiores autoridades hoje no Brasil em pesquisa empírica, quantitativa em escalas de religiosidade. Tá? E o professor teólogo, o professor Márcio Luiz Fernandes. Né? Então, eu estou junto com eles nesse grupo. Né? Você vê que eu me meto em todo lugar. Então, acho que é muito importante saber disso. E muito do que é discutido aqui, muito do que é discutido nesse grupo, está publicado na revista da PUC, que é a revista Pistes e Praxis, que é a revista da teologia da PUC. Tudo revista aberta, tudo revista disponível, tudo no Google. Maravilha, uma benção. Amém? Esse é um cenário, né? E nós, humildemente, damos uma pequena contribuição. Né? Esse aqui é o nosso laboratório. Eu vou... Ótimo. Vou dar rapidamente assim, uns 10 minutos, pontuar assim, umas 2 ou 3 pesquisas, só para vocês terem uma ideia da diversidade de temas que a gente trabalha. Né? Tem até gente aqui que pode me ajudar, lá no grupo. Né? O nosso laboratório se constituiu em 2009 e, desde o início, fiz questão de deixar-me abrir o mais possível, embora o nome seja fenomenologia, porque é o meu recorte é empírico, é o meu recorte teórico, é o meu recorte filosófico, né? E subjetividade, pensando essa constituição mais ampla do sujeito humano. Nós trabalhamos basicamente com 4 grandes linhas de pesquisa: fenomenologia pura, basicamente, é o nosso grande solo, saúde mental, que é um tema que também caiu no meu colo, né? Eu só tenho experiência como paciente, não como gente. Né? História e epistemologia da psicologia, que é um tema que eu também gosto de trabalhar desde muito tempo, e psicologia da religião. São os 4 grandes temas. Então a gente, quando consegue juntar, ótimo. Senão a gente vai desenvolvendo uma coisa aqui, outra coisa acolá. Né? Nós já fizemos algumas coisas que me parecem, inclusive, documentos históricos, como eu gosto sempre de citar. Foi até o primeiro mestrado que eu orientei aqui na pós-graduação, na psicologia, que foi a dissertação da Andréa Alvarenga, Psiquiatria e Espiritismo no Atendimento à Saúde Mental, História do Hospital
Espírita de Psiquiatria do Bom Retiro. Nós ela é historiadora, ela foi buscar nas fontes originárias do hospital que foi constituído, o terceiro hospital psiquiátrico do Paraná. É um hospital famosíssimo na mídia, pouca gente lembra disso, mas não ficou famoso por causa da lamentável evento dos tragédias do Carrano, que desembocou no filme O Bicho de Sete Cabeças. Tudo ali que está no filme aconteceu lá dentro, né? Com sua liberdade poética, evidentemente, inclusive com relevância de personagens importantíssimos da história política, social do Paraná. E ela foi buscar nas fontes a curiosidade de um hospital que quebrava um pouco com a tradição, né? Diferentemente de um hospital como o Nossa Senhora da Luz, por exemplo. Por que quebrava? Primeiro porque o hospital era gerido pela Federação Espírita. E por causa dessa gestão havia também um entrelaçamento, né, de um atendimento tradicional, medicamentoso, psiquiátrico, médico, etc., e um atendimento espiritual, né? Infelizmente o hospital foi abaixo, literalmente, né? Curiosamente ele foi abaixo 6 meses depois que a gente finalizou o livro, o que foi sorte, porque o livro contém um ensaio fotográfico, porque senão boa parte daquela história tinha sido perdida. Esse é um exemplo de como que a gente pode juntar, por exemplo, história, né, religião, né, e abrir campo. Só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode abrir o campo, né, o terceiro mestrado que eu orientei, foi um colega psicodramatista, que quem conhece psicodrama sabe que Moreno tem um componente religioso fortíssimo, né? Todo mundo conhece talvez aquela máxima do Moreno que ele próprio contava quando criança, né? Sou Deus e pule esse estapefa no chão, né? Que é uma representação típica de um recorte do judaísmo racídico, né? E um dos temas que a gente foi trabalhar como é que se dá a constituição dessa ideia de Deus no psicodrama, na construção do psicodrama, né? E o Vitor trabalhou isso nas obras, tem esses que estão em vermelhinho bonitinhos aqui, são os artigos, as produções que saíram desses temas, né? Os Sentidos de Deus para o Jacó Levi Moreno nas Palavras do Pai, que é o primeiro livro do Moreno, né? Detalhe, eu não entendo nada de psicodrama, tá, gente? Eu só oriento, não sei nada. Ele que me ensinou tudo, não sabia nada. Eu falei, é. E uma das coisas que eu me lembro, que uma das provocações que eu fazia muito com ele era o seguinte: o conceito do psicodrama, não sei quem é psicodramatista aqui, mas o conceito de psicodrama de Teller é um conceito profundamente religioso. Essa era a minha tese dele. Eu ficava provocando, falando, não é, então vamos lá atrás, né? É um conceito transcendental. O conceito de Teller é um conceito transcendental, né? Enfim. Para mostrar que eu sou um cara aberto e democrático, temos textos sobre a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, como que eles trabalham a noção de morte. Belíssimo esse trabalho que eu orientei, não conhecia. Foi muito bonito ver como eles lidam com a morte de uma maneira muito mais bonita, muito mais tranquila, muito mais serena do que boa parte de nós, com aquela coisa de finitude, tragédia, sofrimento. Ai meu Deus, vou morrer. Que eu tenho, né? Todo mundo tem, não sei vocês, né? Eu estou cada dia mais velho, estou cada dia mais apegado à vida, com mais medo de morrer. E muito bonito saber como que há modelos religiosos que conseguem trazer isso, né, guardando devidas proporções, muito próximo do que o budismo, do que o hinduísmo pensa, né, de uma transição muito mais leve, muito mais suave, né. Nós temos aqui discussões com Jung, com Victor White, também trabalho sobre conversão religiosa. Tem aqui o trabalho da Karine, que está aqui conosco, que está ampliando o trabalho que ela fez na graduação sobre como é que se dá, que é um tema que eu acho que é mais interessante para nós. Como é que se dá dentro de um curso de psicologia a relação entre psicologia e religião? Né? Onde não se fala do assunto, né? E é engraçado, né? Porque no curso de religião, diferente da família, antigamente, quando eu era menino na Rebuchuda Amarela, lá no Ceará, a gente dizia que tem certos assuntos que são como sexo na família. Ninguém sabe, ninguém faz, ninguém fala, né? Mas a gente sabe que em algum momento isso acontece. Mas no curso de psicologia, ninguém faz, ninguém fala e não pode falar. Como é que fica essa dissonância? Como é que se fica... Será que alguém pensa
possível, então vou provocar, tá? Será que alguém pensa no possível sofrimento de pessoas que têm uma crença e que invariavelmente vão ser desqualificadas nessa crença? Será que há desqualificação no curso de psicologia com crenças religiosas? Claro que não, né? Um curso tão acolhedor, né? Psicologia é um curso tão humano, né? Cheio de psicólogos, as pessoas se compreendem tão bem, né? Basta colocar na mesma mesa assim, uma discussão sobre Freud, Lacan versus comportamental ou marxistas, vai ser uma diversão, vai ser um acolhimento. Nessas horas eu me sinto meio judeu e palestino. Mata, joga bomba. E há uma dissonância, há uma desqualificação contínua da própria experiência. E o mais sério não é uma desqualificação do discurso. Eu não preciso concordar com a tua crença. É uma desqualificação da experiência.